É verdade, Paulo, quando a gente baixa a guarda, as deficiências psicológicas elas atuam e complicam a nossa vida, né? Bom, boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês nessa tarde de sábado. Eu agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Rodney, eu tenho 33 anos, sou comissário de voo e estudante de logosofia. E eu vou compartilhar com vocês uma experiência simples e corriqueira, mas que me trouxe muitas reflexões depois de começar a estudar essa ciência. Pelo que eu lembro, assim, faz um ano e pouquinho, eu tinha feito um post no Facebook, eu nem lembro exatamente o que eu tinha escrito, mas eu lembro que era um post político. E eu publiquei esse post e eu ia tripular um voo de Guarulhos para Manaus, logo em seguida. Eu estava na sala de embarque quando eu escrevi. E é um voo longo, Guarulhos-Manaus, tem 4 horas mais ou menos de voo. E depois de ter publicado, guardado o celular, eu fui lá receber os passageiros, acomodar todo mundo, fazer a demonstração dos procedimentos de segurança, todos aqueles procedimentos a bordo em solo que nós fazemos, né? E um pouquinho antes da decolagem, eu resolvi dar aquela última olhada no celular. E aí eu percebi que um amigo meu, ele tinha escrito um comentário gigante debochando do meu post. E enquanto eu lia, eu senti o sangue fervendo. Eu fiquei chateado, ele tava debochando de mim, ele tava debochando do que eu tinha escrito, ele tava me ridicularizando, pelo menos era assim que eu me sentia, né? Ridicularizado. E eu já queria escrever uma réplica na hora. Só que assim, a gente já tava prestes a decolar. E eu ia perder a conexão com a internet. E eu ia ter que esperar 4 horas até chegar em Manaus para que eu pudesse de fato responder o comentário dele. E o que aconteceu foi que eu fiquei 100% transtornado, né? Eu não conseguia parar de pensar no que ele tinha escrito, na possível intenção dele de me atingir, no que as pessoas iam pensar ao ler o comentário dele e ver que eu fiquei sem responder nada, será que eu não tinha argumentos? Aquela questão que a gente tem com relação às redes sociais, né? Ou como eu lidava com a rede social na época. E os meus colegas de voo, eles perceberam que tinha algo errado comigo, porque eu estava 100% desatento, de cara fechada, o avião tinha decolado, a gente tinha começado o serviço de bordo, e eu não conseguia parar de pensar naquele pensamento, naquele post, naquele comentário, em como as pessoas iam reagir, que eu só ia poder responder horas e horas depois. Eu estava imaginando o que eu ia escrever, com raiva e sentindo tudo aquilo. E assim, pessoal, eu falei, era uma situação simples e corriqueira, mundana, pequena, e eu tenho certeza que muitos dos que estão assistindo devem ter passado por algo parecido, sabe? Algo que alguém faz ou diz te afeta de tal forma que você simplesmente não consegue parar de pensar naquilo. Alguém já passou por isso? Mas voltando lá para aquele dia, para como eu estava me sentindo, já tinha passado cerca de 1h30 que a gente tinha decolado, ou seja, 1h30 com aquele pensamento me importunando e eu não conseguindo parar de pensar nesse assunto, quando eu percebi o que tinha acontecido. Eu tinha baixado a minha guarda e um pensamento, ele tinha dominado o meu ambiente mental, fazendo com que eu só desse atenção a ele. Até eu perceber isso, eu estava vivendo em função desse pensamento, porque eu não conseguia prestar atenção no mundo à minha volta, sabe? Eu estava 100% no automático. E na minha concepção eu perdi esse tempo de vida, porque é como se eu não tivesse vivido. Eu não aproveitei nada, eu não estava atento, eu não estava consciente. Eu estava vivendo em função desse pensamento. E a diferença para mim foi que eu tinha começado a estudar a logosofia. E uma das coisas que a gente constata é que se a gente não está atento e consciente, os pensamentos tomam de assalto a nossa mente. E muitas vezes é a nossa vontade. Ou seja, um pensamento ele entra no campo mental, você dá atenção a ele, esse pensamento cresce, se multiplica e você toma decisões, fala coisas, faz coisas, muitas vezes ruins, em resposta a esse pensamento. No meu caso específico, o que aconteceu foi que a minha susceptibilidade, que é uma deficiência psicológica ligada à personalidade, ela foi afetada por esse comentário do meu amigo. E depois dessa experiência, eu comecei a tentar ficar mais atento a tudo que se passa na minha mente. Eu tentei observar
quando as minhas deficiências psicológicas reagem em resposta às situações e aos pensamentos. E nem sempre a gente consegue observar tudo, mas quanto mais você conseguir, melhor. E assim, quando você observa de fato, com atenção, você consegue agir, e não simplesmente reagir, porque você vê esses movimentos mentais, sabe? E eu quero decidir para onde vai minha atenção. Eu quero decidir o que eu quero falar e fazer. Eu não quero ficar à mercê de um pensamento qualquer, sabe? Eu quero criar as minhas defesas mentais e os meios para que eu esteja sempre atento e consciente. E não seja levado de forma inconsciente, como eu fui naquelas primeiras horas de voo e como eu fui milhares de outras vezes, sem nem perceber. Mas assim, pessoal, para finalizar a minha história, depois daquela 1h30 mais ou menos, que eu não conseguia parar de pensar naquela situação, e depois de eu ter percebido o que estava acontecendo, eu retomei o controle da minha mente. E aquele pensamento, ele perdeu todo o poder e toda a influência que ele tinha tido sobre mim até aquele momento. E aí eu pude continuar o voo numa boa, sabe? Atender os passageiros, conversar com meus colegas, e eu estava atento, eu estava consciente. E quando finalmente a gente pousou lá em Manaus, eu respondi o comentário do meu amigo, mas eu respondi numa boa, sem toda a carga emocional que eu teria respondido se eu ainda tivesse sob a influência daquele pensamento. No fim ficou tudo bem. E uma das coisas que a logosofia me ensinou e que cada vez mais eu procuro seguir é de dar atenção ao que é permanente, e menos ao que é transitório e supérfluo. Dessa forma, eu consigo observar quando eu estou desperdiçando o meu tempo e a minha energia em coisas pouco importantes, sabe? E direcionar esse mesmo tempo e energia ao que realmente importa para mim. Mas o segredo principal é descobrir o que é realmente importante e o que é realmente permanente na minha vida. Você já parou para pensar sobre isso? O que é realmente importante, o que é realmente permanente na sua vida? E eu queria aproveitar, pessoal, também essa oportunidade e propor para vocês que vocês tentem recordar quando algo assim aconteceu. Lembrem de algum momento em que vocês ficaram com um pensamento obsessivo na mente de vocês, fazendo com que vocês não pensassem em mais nada. Recordem de uma experiência assim. Eu tenho certeza de que ao menos uma vez vocês já passaram por algo parecido, vai? Uma preocupação, um medo, sei lá, às vezes pura imaginação. E agora eu quero que vocês reflitam. Hoje, olhando em retrospecto, vocês julgam que precisavam realmente dar toda aquela atenção para aquele pensamento? Sentir toda aquela carga emocional que vocês sentiram, pensar tudo o que vocês pensaram, às vezes dedicar horas ou até dias na resolução de um problema que provavelmente não tem importância que vocês imaginavam ter na época. E qual o peso dessa experiência que vocês recordaram para a vida de vocês como um todo? Não seria interessante poder perceber a relevância real das coisas que acontecem na nossa mente, na nossa vida, no momento que elas acontecem e não somente depois? E você, Victor? Sobe para o palco. Conta pra gente, você já viveu algo parecido?